Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma palavra, seria importante que você ouvisse, porque muitas vezes tem pessoas que carregam uma certa culpa de algo que a pessoa nem cometeu. Muitas pessoas, às vezes eu atendo algumas pessoas que elas dizem assim: pastor, eu carrego uma culpa comigo disso, daquilo outro, de algo que outro cometeu de errado, e outro alguém que está carregando a culpa de um erro que não foi cometido por ele. Talvez você que está me ouvindo pode estar passando por algo semelhante. Seria importante que você ouvisse. 1 Samuel 15:17. 1 Samuel 15:17 diz assim: prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Percebe aqui Samuel, na qualidade de profeta, puxando a orelha de Saul, chamando a atenção ou exortando, como você preferir. Porque Saul, na qualidade de rei, Deus havia dado uma ordem e ele havia desobedecido diretamente essa ordem que de Deus tinha recebido. Saul na qualidade de rei. E agora que Saul desobedeceu essa ordem que ele recebeu do Todo-Poderoso, ele está jogando a culpa nos outros. Veja que Saul está atribuindo a outros uma culpa que na verdade ele, Saul, cometeu. E aí no 18 diz assim: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-lo. Essa era a ordem que Deus o havia dado a Saul. Só que ele não obedeceu. E agora ele está atribuindo às pessoas um erro que é dele, tirando a responsabilidade de si, jogando nos outros, como se condenasse as pessoas por algo que na verdade ele, Saul, é quem tinha cometido. Talvez você que está me ouvindo está assim, você está se culpando de algo que não cometeu, como Saul estava culpando os outros, de algo que ele, Saul, era o culpado, não as pessoas, porque ele era o rei, a palavra estava com ele, a autoridade estava sobre ele, cabia a ele determinar como Deus havia instruído. Talvez as pessoas estão te culpando de algo que você não cometeu. Talvez tem pessoas me ouvindo agora que estão até chorando, aflito, angustiado ou angustiada, se perguntando: Senhor, aonde errei? Olhe para mim. Talvez você que é mãe, você que é pai, talvez o filho está na maus companhia, até nas drogas, e você está se culpando, perguntando: será que eu errei em alguma coisa? Será que eu sou culpado do meu filho estar nas drogas? Será que eu sou culpado da filha estar em maus companhia, em maus caminhos? Será que eu sou culpado dos filhos estar perdido? Ou do marido ou da esposa? Talvez está havendo discussão no casamento, não há entendimento, diálogo. Porque muitas vezes, se tem uma coisa que o adversário sabe, é acusar as pessoas. E eu vou lhe dizer, tudo que alguém tem que fazer é orar diante do problema, não atribuir aos outros uma culpa que muitas vezes não foi nem determinadas pessoas que cometeu. E talvez você está se culpando por algo que você nem tem culpa, ou tem alguém te condenando por algo que você não fez. Não traga para si a culpa que é dos outros, não carregue consigo uma culpa que não é sua. Não deixe o diabo te condenar por algo que você não tem culpa nenhuma. Talvez você está até sem dormir, preocupado, preocupada. Talvez as coisas não estão indo bem. E tudo isso, muitas vezes o diabo ele tenta condenar algumas pessoas dizendo assim: a culpa é sua, você é o culpado disso, daquilo. É verdade que somos falhos, é verdade que erramos, tudo isso é verdade. Só que o que Deus requer de cada um de nós é que na hora do erro, da nossa falha, a gente dobra o joelho, reconheça e peça perdão. Mas não carregar consigo uma culpa de algo que muitas vezes você nem cometeu. E talvez você esteja carregando algo de culpa de erro dos outros. Irmão, cada um tem o seu problema. E com certeza você que está me ouvindo, você tem o seu problema. Como eu tenho os meus.
e uma responsabilidade que é minha, eu não posso colocar sobre os seus ombros. Uma responsabilidade que é sua, você não pode colocar no ombro dos outros. Mas também uma responsabilidade que é dos outros, você não pode carregar nos seus ombros. Dos outros é dos outros, a sua é sua e a minha é minha. Cada um deve arcar com os seus problemas. Não alguém se culpar por erro que outros cometeram. Eu não sei porque eu estou falando isso daqui, mas talvez tem pessoa certamente que está aí se culpando, se queixando, por alguém estar te condenando por um erro que você não cometeu. Por um erro que a falha não foi de sua parte. Talvez você esteja se culpando por erro que partiu de outro. Então não deixe ninguém te condenar. Não deixe ninguém te culpar. Não deixe ninguém te apontar o dedo. Eu sempre digo que quando alguém condena outro, estou falando de condenação, de apontar o dedo, de julgar. Quando alguém julga outro, independente de quem, é o diabo. A gente não pode aceitar o erro. A gente não pode concordar com o erro de ninguém, mas a gente também não pode condenar ninguém, de forma nenhuma. E há muitas pessoas que têm o seu erro, não assumem e muitas vezes joga para os outros, fica culpando os outros por um erro que os outros não cometeu. É como é que a igreja, por exemplo, eu não posso pegar a responsabilidade que está nos meus ombros e jogar para as pessoas, falar você tem que pagar o lugar, as pessoas têm que ser fiel sim, para Deus abençoar a vida financeira, mas é uma responsabilidade minha. Como outro pregador, ele não pode jogar nas pessoas e falar, você tem que pagar, quem abriu a igreja foi ele, é responsabilidade dele, cada um tem o seu problema. Então quer ouvir essa mensagem, você entenda, você não tem que se culpar por erro dos outros, trazer para si um problema que é dos outros, assumir uma responsabilidade que não é sua, erro que outros cometeu, por que você tem que pagar? Cada um que comete determinados erros deve se colocar diante de Deus, pedir perdão e se reconciliar com Ele. Não é você trazer para si uma responsabilidade que é dos outros. Nem deixar ninguém te acusar, te condenar, nem atribuir a você falha de outros. Como eu falei, tem meus problemas, você tem o seu e os outros têm o problema deles, cada um tem o seu. Então não assuma uma culpa que não é sua. Não traga para si um erro que é dos outros. Como também não transmita para os outros, ou não jogue nos outros uma falha que possivelmente pode ser sua também, porque cada um tem o seu problema, como eu falei. Tá certo? Que você possa refletir nisso e entender que quem tem seu problema, trate de resolver. Não as pessoas jogarem em você um problema que não é seu. Que você possa pensar nisso. Eu quero orar por você. Pai querido e amado Deus, eu oro por esta mulher, que o coração certamente está angustiado, a alma está aflita, também por esse homem, que talvez está se perguntando, este pai, esta mãe, aonde eu errei com o filho, com a filha, ou até mesmo no casamento ou no trabalho, pelas coisas eventualmente terem saído do controle. Não sou eu quem irei convencê-lo, porque é o teu Espírito quem convence. Então vai de encontro agora, Senhor. E aqueles que me ouvem em algum lugar, talvez alguém está condenando, até mesmo crucificando, mas o Senhor não vem para condená-lo, e sim para livrá-lo da condenação. Então que o Senhor desça sobre esta pessoa agora, desça com poder, desça com a presença do teu Espírito, e que o Senhor tire esse fardo que está oprimindo, esse fardo que está sufocando, castigando, ou condenando esta pessoa, porque o Senhor veio a nos livrar da condenação. E tira do ombro desta pessoa esse fardo, meu Pai, que nem pertence a ela. E certamente tem pessoas me ouvindo que estão carregando um fardo que não é seu, uma cruz que não é sua. Certamente há pessoas me ouvindo assumindo a culpa de erro que não cometeu. Que o Senhor possa livrar essa pessoa da culpa, da condenação, desse fardo pesado, da cruz que não é dela. E que a tua presença seja como refrigério na alma de cada um deles. Assim oro, assim te peço e assim te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, vou ficando por aqui, mas que você possa entender que a gente nunca pode assumir uma culpa ou trazer para si uma responsabilidade que não é sua, e sim que é de outros. Tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.